Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Azarias e nesse vídeo eu vou te ensinar detalhadamente como que a gente monta uma matriz de bordado. Aqui no YouTube tem muitas aulas, inclusive no meu canal, que ensina como que você usa as ferramentas dos programas de bordados. Mas antes de escolher qual programa que você vai usar, você tem que saber muito bem como que deve ser pensada a montagem disso, cada forma, cada tipo de ponto, a densidade. Todos esses detalhes é você que decide, não é o programa, pois ele te dá as ferramentas para desenhar e modelar. Mas como que deve ser feita toda a configuração é a sua responsabilidade. Que configuração é essa, Thiago? Calma, vamos começar por partes. Primeiro, eu quero deixar claro que o que eu vou mostrar aqui se aplica a qualquer matriz, independente do programa, do formato e da marca da bordadeira. Isso é como se fosse uma lei geral da programação de matriz de bordados. E se você não respeitar ela, pode ter certeza que o seu bordado não vai ter a qualidade que você espera. Por isso eu te disse lá no início do vídeo que isso que eu vou te mostrar agora você tem que saber antes mesmo de pensar em abrir o seu programa de bordados. Porque, para ser sincero, usar o programa de bordados é a parte fácil, pois são algumas configurações que você precisa mexer. Por mais que os programas tenham muitas ferramentas, nós usamos poucas delas. Mas antes de começar, já deixa aí embaixo o seu like e se você não gostar do vídeo que eu vou te ensinar nessa aula, depois você tira ele sem problema nenhum, tá ok? Então, vem comigo. Então aqui na minha tela você está vendo uma foto de uma matriz pronta. A primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que nenhuma matriz ela é feita por uma invenção do programador. Nenhum programador vai acordar um dia inspirado e vai fazer aquela matriz linda, maravilhosa. Todo desenho de matriz de bordado é utilizado a partir de uma referência, seja de uma foto, uma imagem, qualquer coisa que já existe. Então, para isso, a gente sempre baixa imagens da internet, procura referências de outros trabalhos para poder criar nossas matrizes. Então, não precisa ficar preocupado com criatividade, que você tem que ter criatividade latente, de nascência, ter lapsos de criatividade para poder fazer uma matriz. Se você achou uma imagem legal, você consegue ali utilizar ela de referência para fazer o seu bordado. Eu recomendo você salvar imagens, fotos de outros trabalhos de matrizes de bordados, pois vai ser uma galeria que você vai ter, você sempre vai poder estar consultando para poder fazer as suas matrizes a partir delas. No caso dessa imagem que você está vendo aqui na sua tela, essa matriz foi feita a partir dessa imagem aqui, ó. Tá vendo? Que legal. Eu usei essa arte para poder fazer essa matriz. Eu não criei ela do zero, eu não tive uma montagem assim um dia que eu acordei com toda a criatividade, vou inventar um dinossauro. Não, eu peguei uma arte pronta, uma arte digital, e eu montei toda a matriz a partir dela. Então essa aqui é a primeira dica que você vai ter aí. Usa referências para poder fazer seus trabalhos. Essa dica aqui é de ouro, ó, que eu vou te dar agora na sequência. Procura utilizar imagens vetorizadas. Imagem vetorizada, quando você entrar no Google, veja, se eu procurar aqui, ó, dinossauro, imagens. Ele vai me mostrar várias imagens de dinossauros, mas são fotos realistas. Realistas entre aspas, né? Porque dinossauro não existe. Eu não quero esse tipo de foto para fazer uma matriz. Dá até para fazer, mas dá muito trabalho. O que eu quero é uma arte digital, ou você também pode chamar de arte vetorizada. Então você digita o tema que você quer no Google e digita vetor na frente. Quando você fizer isso, ele vai te mostrar artes vetorizadas, que são muito melhores para você fazer suas matrizes. Isso daqui funciona para qualquer tipo de matriz que você quer fazer. Quer fazer matriz de flor? Digita flor, vetor. Ele vai te mostrar imagens boas para fazer matrizes. Olha só essas daqui, ó, que legal que são. São imagens ótimas para poder fazer as matrizes, principalmente para quem é iniciante. Ó, vou digitar aqui, urso, vetor. Olha, ele mostra foto de ursinhos, que são ótimas também para fazer matrizes. Então, sempre que você for pesquisar uma imagem, pesquise por vetor na frente e procura imagens no formato PNG, que esse formato é muito bom para você importar dentro dos programas de bordados. É um formato de imagem muito legal que funciona bacana. Então, voltando aqui ao nosso desenho, você pode ver, a partir desse momento, eu não quero que você se preocupe com qual programa que você vai utilizar. Você vai utilizar o Embird, o Wacom, o PDesign. Isso aqui eu vou te ensinar independente do programa que você for utilizar, porque todos eles trabalham assim. Inclusive, esses que eu falei, se existir outro, também vai trabalhar da mesma forma, porque é uma regra geral que se aplica ao bordado e sempre vai ser desse jeito. Vai funcionar independente do programa que a gente estiver trabalhando. Então aqui, você tem que entender que toda matriz ela é montada a partir de objetos
de formas que pode ser ou de contorno ou de preenchimento. E nesse caso aqui, se você for ver essa imagem aqui que nós utilizamos para fazer a nossa matriz, ela tem tanto o contorno, que é essa linha preta do lado de fora, e o objeto de preenchimento são essas partes aqui dentro que a gente tem rosa e azul. Todas essas partes aqui são unidas, elas formam o desenho da matriz e você tem que entender como que é a montagem dela individualmente. Toda a matriz ela vai ser formada por esses objetos. Veja aqui, ó, o que é preenchimento aqui? São essas partes azuis aqui, que eu tenho dentro... Deixa eu soltar essa daqui. Essas partes azuis que eu tenho na minha matriz, isso aqui é preenchimento, ó. Ele é preenchimento porque ele é todo, ele tem uma região, ele tem uma área, ele não é só uma linha. Veja essa parte rosa aqui também e essas partes menores que a gente tem aqui atrás, ó. Tudo isso daqui são objetos de preenchimento. O que é objeto de contorno? É toda essa parte aqui que é preta, ela é só uma linha. Então, a matriz, veja, se eu separar ela é como se fosse um desenho que você divide em partes menores. Claro que depois tem todas as características que o bordado vai ter, mas o conceito é o mesmo que se aplica a um desenho. Você não faz ele todo de uma vez, você pega o lápis ali, coloca na mesa rabiscando. Não, você monta ele em partes e depois você estrutura essas partes para formar o desenho. E a matriz de bordado funciona da mesma forma. Ela não é nada mais, nada menos do que formas de contorno e preenchimento organizadas de modo que ela visualiza aqui o desenho que você for montar. Só que então, se você tem uma forma de contorno e uma forma de preenchimento, essas formas de contorno e de preenchimento vão receber o que nós chamamos de tipos de pontos, sendo que para preenchimento você pode colocar o ponto tatame ou o ponto cheio. Isso daí você tem que anotar. Para preenchimento você coloca o ponto tatame ou o ponto cheio. Para contorno você coloca o ponto corrido ou o ponto cheio. Isso daqui vai ser essencial para você montar a sua matriz. E toda matriz que existe ela é formada por objetos. Todos os objetos têm uma característica de ponto. Ou vai ser ponto cheio, ou vai ser ponto tatame ou vai ser ponto corrido, porque esses três pontos são os pontos base para se formar uma matriz de bordado. Sem ele você não consegue formar uma matriz. Então olha só, se eu tenho o contorno, ou o contorno vai ser ponto cheio, ou o contorno vai ser ponto corrido. Tem como fazer ele ponto tatame, mas nesse caso aqui, desconsidera ponto tatame em contorno. Nós vamos tratar o contorno como ponto cheio ou ponto corrido. Agora, se você tem um objeto de preenchimento, ou ele vai ser ponto cheio ou tatame. Você tem que colocar na sua mente, porque isso daqui é a base para você depois utilizar o programa de bordado, porque o programa, quando você desenha lá, você modela, não importa o nome que a gente diga, ele vai te perguntar, tá, beleza, você desenhou essa forma, mas essa forma vai ser ponto cheio ou ponto tatame? O programa não vai preencher automaticamente para você, você tem que definir que tipo de ponto vai ter essa forma. Aí você fez o contorno, beleza, você desenhou ali uma linha, mas essa linha vai ser ponto cheio ou vai ser ponto corrido? Entendeu? Então, o programa ele te dá as ferramentas para você modelar, mas essa configuração é você que tem que fazer. E isso é individual. Veja que eu tenho aqui, ó, vários objetos, contorno, ao longo do meu projeto aqui, desse desenho, né, dessa ilustração. Eu tenho vários objetos de contorno. Então, cada um desses objetos aqui vai ter um tipo de ponto e cada um desses objetos de preenchimento vai ter um tipo de ponto. É claro que eu consigo selecionar todos eles que são ponto tatame de uma vez e colocar, beleza, eu quero que esse grupo de objetos seja ponto tatame, eu quero que esse grupo de contorno seja ponto cheio, para acelerar o processo de elaboração da matriz. Você consegue fazer isso, mas você tem que saber muito bem qual vai ser aquela característica daquele ponto de acordo com aquele objeto que você quer desenhar. Continuando as configurações aqui, uma configuração muito importante que você tem que considerar, principalmente na hora que você for escolher a imagem que você for fazer a matriz, é o tamanho que essa matriz vai ter e o bastidor que você for utilizar. Imagina, nesse exemplo aqui, que o bastidor é essa região branca que eu tenho aqui em volta do desenho e vai ser a limitação que a minha matriz pode ter. Então, a minha matriz, ela não pode ser maior do que o meu bastidor, porque se eu fizer a matriz maior que o bastidor, veja só, tá vendo que ele tá passando um pouquinho aqui a região do bastidor? Quando eu colocar essa matriz na bordadeira, ela nem vai ler, porque ela considera que o arquivo de bordado tá maior do que o bastidor e, claro, se ele fosse bordar isso aqui, a agulha ia arrebentar na lateral da máquina aqui, ia destruir a máquina. Então, por segurança, toda matriz que é maior do que o bastidor, a máquina nem lê, ela desconsidera. Claro que existem técnicas que você pode aplicar para a matriz encaixar dentro do bastidor. Nesse caso aqui, é só a gente rotacionar o desenho, que aí ele encaixa dentro do bastidor.
bastidor. Isso daqui acontece muito. Você acha que a matriz não está cabendo no bastidor? É porque ela não está posicionada de modo que ela fique toda dentro do bastidor. Mas isso aí é um detalhe que a gente vê depois, mais para frente. Mas você tem que saber, a sua matriz de bordado, ela tem que ser sempre menor que o bastidor. A matriz de bordado, ela tem que caber toda dentro do bastidor. E dessa forma, a gente já tem aqui as principais partes que a gente tem que saber trabalhar para poder estar fazendo a matriz, que são as formas que a imagem vai ter. Aliás, voltando um pouquinho, né? A gente tem que escolher a imagem que a gente for fazer a matriz, as formas que essa imagem vai ter, porque a gente vai ter que modelar isso aqui dentro do programa. É como se fosse desenhar mesmo. Você vai pegar as plantas e vai desenhar todos os contornos, todos os preenchimentos manualmente. Claro que existem programas que fazem isso automaticamente. Todo programa de bordado faz a matriz automática, mas é um recurso avançado que só se você souber usar as ferramentas manuais eu recomendo você utilizar. Por que isso? Porque toda conversão de matriz você precisa fazer ajustes manualmente. Nenhuma conversão automática para matriz, de foto, de imagem para matriz, ela fica 100% perfeita. Você sempre vai ter que fazer um ajuste manual ali, seja um ajuste de ponto, seja um ajuste de algum pedacinho que ficou quebrado. E se você não souber usar as ferramentas, você não vai conseguir fazer esse ajuste. Não adianta você querer usar conversão automática sem saber fazer o básico. Então, esquece conversão automática de foto para bordado e vamos focar no principal que você tem que saber agora, que é entender essa parte inicial de como que você faz a montagem da matriz. Depois que você aprender isso, é que você vai preocupar em aprender a parte de conversão automática. Então, olha só, escolhemos a imagem, que é a parte 1, decidimos quais vai ser as formas que ele vai ter, né? O desenho, como que ele vai ser elaborado e depois também o tamanho que o desenho vai ter em relação ao bastidor. Nessa parte, não pega imagens muito grandes, com muitos detalhes. Pega imagens mais fáceis de desenhar, porque se você pegar uma imagem com muito detalhezinho, você vai acabar se perdendo. Então procura imagens que sejam mais simples, tá? Que aí vai ajudar demais para você. E isso daqui até aqui foi só desenhar basicamente. A parte interna, a gente desenhou os contornos, a gente desenhou as partes menores, tudo isso aqui foi como desenhar. Agora então é que vai entrar a parte específica do bordado, que são as configurações adicionais que nós fazemos na matriz. Essas configurações são a cor que vai ter a linha, a densidade ou espaçamento que vai ter aquele objeto que você desenhou, e dependendo de acordo com o tecido, você tem que ter um espaçamento, uma densidade específica para o bordado não ficar grosso. Sobreposição de forma, que é nada mais, nada menos do que essa parte rosa que eu tenho aqui dentro. Se eu fizesse a parte azul toda fechada aqui, depois fizesse o rosa em cima, o bordado ia ficar grosso, porque ia bordar duas camadas ali. Então você tem que entender essa parte de sobreposição de formas. Ponto de suporte, você aplica dependendo se o tecido for muito elástico, se ele tiver uma elasticidade muito grande, aí você aplica o ponto de suporte para evitar, quando ele estiver bordando ali na máquina, ele repuxe, o contorno saia e fique feio o desenho, ou mesmo para formas muito grandes, aí você também tem que colocar o ponto de suporte. Existem também os efeitos, que são nada mais nada menos do que variação de ponto. Quer saber um tipo de efeito muito conhecido aí pelas bordadeiras? O ponto replay. Ponto replay ou ponto leves não é nada mais do que um tatame espaçado. Você coloca um espaçamento maior ali, um efeito de curvinha e tal, um efeito de onda, que você consegue enxergar o bordado atrás, o tecido, que ele fica bem levinho. Além de você bordar rápido, além do tecido ficar levinho, ele dá um visual muito legal. Mas isso é nada mais do que um efeito, um tipo de efeito. Por isso que eu não considero ponto replay como um ponto básico. O replay é tatame espaçado. Outra configuração também é o repuxo, que a gente aplica muito em contorno ou nomes, mas não vou trabalhar com isso daqui agora, mas é bom você saber que ele existe. E, claro, as outras configurações que você considera o tipo de tecido que vai ser bordado, tecido elástico, sintético, né? Ou então de acordo com a sua bordadeira, que aí você vai ter que estar na parte de configurar a sua máquina para que ela borde corretamente. E toda essa parte de bordadeira de tecido, pessoal, eu não vou explicar aqui, porque quem ensina isso para vocês é a professora Gisele Mattioli. Digita aí no YouTube, no Google, no Instagram, você consegue achar ela rapidamente. Ela trabalha comigo, a gente tem uma parceria no nosso curso. Então toda essa parte de tecido, de uso da bordadeira, de configuração, qual que é a linha indicada, qual que é o tecido indicado, entretela, TNT, isso aí você pode conversar com ela, que ela te orienta nessa parte. Aqui comigo a gente vai trabalhar nessa parte da matriz, ok? Então olha só, então nós passamos aqui pela escolha da imagem, nós passamos pelo desenho das formas, o tipo de ponto que essas formas vão ter e, claro, as configurações e cada uma desses objetos que
você desenhou, você vai colocar essas configurações. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, de preenchimento. Eu vou configurar que tipo de ponto ela vai ter, que cor ela vai ter, qual a densidade ela vai ter, se ela vai ter uma sobreposição ou não, que tipo de ponto de suporte ela vai ter ou se não vai ter ponto de suporte, se eu vou colocar um efeito de ponto nela ou não, se ela vai ter repuxo ou não, qual vai ser a ordem que ele vai bordar, se ele vai bordar primeiro, se ele vai bordar depois. Então tudo isso daí você define parte por parte. O contorno, eu vou escolher o contorno, vou desenhar ele, né? Modelar, tanto faz. Eu vou definir que tipo de cor de linha que ela vai ter, se vai ser ponto ou ponto corrido, não tem ponto de suporte, se ele vai ter algum efeito no ponto, porque tem como você fazer uns pontos decorativos, que também não vai entrar nessa parte, se ele vai ter repuxo, caso ele seja ponto cheio ou não. Então, esses detalhezinhos você já tem na sua mente, porque o programa não vai fazer isso por você. O programa vai ter a opção lá para você, ó. Ah, eu fiz um contorno. Beleza, então esse contorno, ele vai ser ponto cheio, ponto corrido? Ah, beleza, eu quero que ele seja ponto cheio. Tá, mas ele vai ter repuxo ou não? E se ele for ponto cheio, ele vai ser que densidade? Se ele for ponto corrido, ele não tem como escolher a densidade. Mas eu vou fazer um ponto corrido. Que distância entre os pontos vai ter? Ah, e esse ponto corrido vai ser ponto triplo ou ponto simples? Tudo isso você tem que fazer individualmente para cada parte que a sua matriz vai ter. Lembra dessa imagem que eu mostrei para vocês aqui da matriz pronta? Essa daqui, ó. Então, essa daqui, ela foi toda feita, ó. Você pode ver que o contorno dela tá em ponto cheio. Essa parte aqui de dentro, rosinha, tá em ponto tatame. Essa parte de azul aqui atrás, ó, tá em ponto tatame. Essa bochechinha rosa tá em ponto cheio. Então, ele foi individualmente para cada parte da imagem, que tipo de ponto, que configuração que vai ter. A cor, né? Pode ver que todo o contorno tá preto. Ele também tem o azul aqui de trás, esses tons de rosa aqui atrás. E claro que ele vai bordar isso daqui numa sequência, que você não tem que ficar, vai pedir linha preta, depois linha rosa, volta para linha azul, depois pede linha rosa, linha preta. Você sempre coloca numa sequência para ele pedir o mínimo de troca de linhas possíveis. Então isso daí você tem que saber antes mesmo de abrir o programa, ok? Então até aqui, se você pensou que você vai fazer toda essa matriz, aí depois você coloca ela na bordadeira, aí dá errado, você tem que fazer tudo de novo, aqui é que tá o segredo. O que acontece? Todo programa de bordado, ele tem a opção de você ter um arquivo editável. Esse arquivo editável permite que você faça alterações de correção no desenho sem ter que refazer toda a matriz novamente. Então, coloca isso daí, anota essa parte aí que é muito importante. Sempre que você fizer uma matriz do zero, você vai gerar o arquivo editável dela e gerar o arquivo de máquina, que é o arquivo que você manda para a bordadeira, seja PES, XP, GF, DST. Esse é o arquivo que vai para a bordadeira. Agora, o arquivo editável é o arquivo que você gera no programa, que você vai salvar. Deu problema no arquivo, na máquina, lá na bordadeira, bordou, ficou muito grosso, ficou muito fraquinho, ficou ruim. Aí você vai abrir esse arquivo editável no seu programa para fazer essa correção. Esse arquivo editável, pessoal, sempre que você compra uma matriz de um programador, que você faz uma encomenda, o programador sempre fica com ela, porque se der algum problema, ele vai corrigir por ela, por esse arquivo editável. Raramente ele é enviado para o cliente, a não ser que o cliente solicite, porque esse arquivo editável é como se fosse o código-fonte da matriz, porque é o seguinte, ó, se eu tenho essa matriz aqui pronta no meu para bordar, se eu tenho ela no formato PES, por exemplo, eu vou bordar ela, então bordei, gostei, legal, só que aí eu pego a matriz no formato PES e eu aumento ela. Na hora que eu for bordar, os pontos vão estar tudo arrebentado, ela vai estar feia e não vai ficar legal. Porque isso daqui, ela foi programada e gerada naquele tamanho específico. Então, o arquivo de máquina não é um arquivo editável. Você tem limitações sobre as edições que você consegue fazer nele. Por que isso? Porque quando você gera um arquivo de máquina, ele já salva no formato de pontos. Ó, coloque isso na sua cabeça, ele salva no formato de pontos. Então, se você tem uma matriz de 10 centímetros e ela tem 1000 pontos, se você aumentar ela para 15 centímetros, ele vai continuar com os 1000 pontos. Ele não vai aumentar o número de pontos, mesmo se você aumentar o tamanho. Então, obviamente, que se você tem ali 10 centímetros com 1000 pontos, se você aumentar para 15 centímetros e continuar com os 1000 pontos, ele vai ficar todo falhado, porque você vai aumentar a distância entre os pontos, consequentemente o bordado vai ficar ruim, vai ficar feio, porque você quebrou o arquivo de matriz que já estava programado no tamanho certo. Agora, se você tem o arquivo editável, que é o arquivo que você utilizou para gerar a matriz, você pode aumentar, pode diminuir, pode fazer todo tipo de edição nele que não vai quebrar, porque ele é um arquivo editável. Ele, automaticamente, quando você dimensiona, quando você troca
o tipo de ponto de um objeto. Quando você exclui uma parte para criar outra, você pode remodular ele, automaticamente o programa ele te deixa fazer essas alterações. Então, essa é a principal vantagem de você aprender a fazer suas matrizes. Deu algum problema, você não vai ter que pagar pro programador de novo, você não vai ter que comprar do programador a mesma matriz, só que com uma configuração diferente, porque você vai conseguir fazer essas edições aí mesmo no seu programa. Todo programa tem esse arquivo editável. E se você souber criar suas matrizes, você também tem um controle sobre que alterações você consegue fazer nela muito facilmente, sem ter que ficar gastando toda hora tempo, esperando o programador fazer uma alteração simples. Por exemplo, eu quero essa matriz aqui com a cor rosa. Beleza, aí o programador manda para você, aí você fala, tá, mas agora eu quero amarelo. É só você ir lá no seu programa, você selecionou lá o seu programa, escolheu a cor que você quer, eu quero a cor amarela. Pronto, você muda para a cor amarela sem problema nenhum. Aí você não tem que mandar para o programador para ele te mandar a matriz 2 dias depois só para mudar a cor. Entendeu a vantagem de você fazer essa alteração em você mesmo? E além disso, né, você vai economizar tempo, que é a principal coisa que a gente tem que nunca volta, que é o tempo. Então você tem que usar o seu tempo da melhor forma possível. Então isso daí é a parte que a gente salva o arquivo editável e salva o arquivo para máquina. São 2 arquivos, não é um arquivo só, são 2 arquivos. O editável e o de máquina. O programa Embird, o arquivo editável dele é o arquivo de extensão EOF, que ele é criado no estúdio. E no programa Wilcon, o arquivo editável é o arquivo EMB. O PDesign também tem um arquivo editável, mas o arquivo editável do PDesign é o arquivo que você faz no seu programa, que é um arquivo PES, que tem que ser na mesma versão do seu programa. Se você pega um arquivo PES de outra pessoa, que não foi você que fez, importou no seu PDesign, ele vai estar em formato de pontos. Somente a matriz que você faz no seu PDesign é que vai estar em formato editável. Então coloque isso aí na sua mente, não é qualquer matriz PES que o PDesign deixa no formato editável. E esse é um caminho, pessoal, que muita gente pensa, beleza, o arquivo editável é o que eu faço as alterações, então é só pegar um arquivo PES, DST ou GEF, subir ali no meu Wilcon ou no meu PDesign ou no meu Embird, salvar no formato editável, que ele vai estar no formato editável. Não é assim que funciona. O arquivo editável, ele só fica editável naquele arquivo. Se você gerou o arquivo PES, você não consegue voltar ele para a forma editável. Você consegue salvar a extensão no formato editável. Por exemplo, eu tenho a matriz PES aqui, vou subir ela dentro do meu Wilcon e eu vou salvar como .emb. Você vai salvar, ele vai estar lá .emb, só que a matriz ainda vai estar em formato de pontos, ela não vai estar em formato de editável. Então você consegue fazer sim, salvar o arquivo, mas você não vai ter o formato editável. Então isso daí tem que ficar bem claro para você, beleza? Então vamos dar uma geral aqui. Você tem a matriz, né? Você pega a imagem para fazer a matriz, você define que tipo de partes vai ser cada uma parte da matriz para poder desenhar, você escolhe que configuração cada uma dessas partes vai ter, que é o tipo de ponto, densidade, se vai ter ponto de suporte ou não, o contorno, se ele vai ser ponto cheio ou ponto corrido, todas as configurações que você tem que fazer, né? De acordo com o tecido que você for utilizar, é claro. Você define também o tamanho que a sua matriz vai ter, porque isso é muito importante. A matriz tem que ser sempre menor que o bastidor. Você vai definir a sequência que ela vai bordar, se ela vai bordar o contorno primeiro, ou, aliás, esquece, ela sempre vai bordar o preenchimento e depois ela borda o contorno. Mas você pode desenhar primeiro o contorno e depois desenhar o preenchimento. Só que na hora que você for mexer lá na sequência do bordado, você consegue fazer a troca da ordem que você quer que fique os objetos, porque o programa te permite fazer isso. Aí beleza, eu já escolhi todas as configurações da matriz. O que eu vou fazer? Vou salvar o formato editável e depois eu vou gerar o arquivo que vai para a bordadeira. Então essas são as etapas aqui detalhadas para você fazer a sua matriz. Com isso daqui você consegue trabalhar em qualquer programa, independente do que você escolher aí, tá ok? Em qual programa que eu faço a matriz? Para fazer uma matriz de bordado, você vai utilizar um programa específico, sendo os mais usados o Embird, o Wilcon ou o PDesign. Se você está começando agora e nunca mexeu em nenhum desses programas de matriz, eu recomendo a você começar pelo PDesign ou o Wilcon, pois eles são mais fáceis. Se você já tem uma experiência com bordados, já usou o Embird antes e tem facilidade com informática, então você pode começar por eles sem problemas. Agora, se você nunca ouviu falar em nenhum desses programas, aqui em cima eu vou deixar um link onde eu gravei um vídeo mostrando tudo sobre esses programas para te ajudar a escolher o ideal para a sua necessidade. Então depois dá uma conferida lá que vai ser muito útil caso você seja iniciante nessa área, ok? Nesse caso aqui nós vamos fazer essa matriz usando o programa Wilcon. Então você anotou aí o que eu te passei nessa sequência anterior e
agora nós vamos colocar na prática. Nós vamos aplicar ela aqui na criação da matriz. Eu já tô com o meu Wilcon aqui aberto e nós vamos passar parte por parte. Primeira parte, claro, a gente vai importar a imagem de referência dentro do programa, porque a gente vai usar ela como um guia para poder estar desenhando. As partes que eu for modelar, eu vou acelerar para esse vídeo não ficar muito longo. Claro que aqui, depois eu vou soltando vídeos ensinando a usar as ferramentas, mas eu quero que você pegue a metodologia de montagem, o raciocínio para criação. Então aqui eu vou criar um documento em branco. Ele já está aqui, apareceu o bastidor. Eu vou importar a imagem para dentro do meu programa. Então vou lá na pasta onde ela está salva. Vou selecionar ela aqui. Ela já está aqui, ó. Apareceu aqui a imagem. O bastidor já está aqui também. Então já matamos duas etapas aqui, que é a importação da imagem e definir o tamanho que vai ter o nosso desenho em relação ao nosso bastidor. Então agora eu vou desenhar a matriz, né, propriamente. Dica: sempre desenha primeiro o contorno, depois você desenha o preenchimento. Porque se você começar pelo preenchimento, depois você vai ter bastante trabalho até acertar o contorno que vai ter a sua forma, a sua matriz, né? Então aqui eu vou começar pelo contorno, vou fazer toda essa parte aqui, ó, de contorno utilizando a ferramenta de ponto corrido. Então vou selecionar ela aqui e, é claro, eu vou dar uma aceleradinha para não ficar muito demorada, porque essa parte aqui de modelagem, ela costuma demorar um pouquinho. Então terminei aqui de desenhar toda a parte de contorno. Feito isso, eu vou para outra ferramenta que vai ser a de preenchimento, que eu vou desenhar todas essas partes aqui dentro da matriz. Só que você tem que ver que eu não vou desenhar ela toda de uma vez. Eu não vou desenhar tudo que é rosa, tudo que é azul em um objeto só. Eu vou desenhar parte por parte, porque é assim que a gente faz a matriz de bordado, é sempre por partes individuais. Então eu já vou continuar aqui, vou usando as ferramentas de preenchimento para poder estar desenhando ela. E eu vou, claro, dar uma aceleradinha para o vídeo não ficar muito longo. Prontinho, já terminei de fazer todas as formas aqui, igual eu disse pra vocês. Veja só, até aqui não dá pra entender nada. Veja que tá tudo um monte verde aqui de objetos e tal, mas agora vai começar a fazer sentido. Porque eu vou pegar uma desses objetos aqui e vou configurar todas as opções igual eu mostrei pra vocês. Então eu vou pegar esse objeto aqui, ó, que é o maior que eu desenhei. Que nem eu disse pra vocês, eu vou fazer as configurações que ele vai ter, que vai ser o seguinte: eu vou definir o tipo de ponto. Então eu venho aqui no programa, com ele selecionado, vou lá nas opções de parâmetros, né, para definir aqui o tipo de ponto que eu quero. Nesse caso, eu quero um ponto tatame. Pronto, ele colocou um ponto tatame para mim. A próxima configuração, você vai ter ponto de suporte ou não. Eu vou querer que ele tenha sim ponto de suporte, só que um ponto de suporte de borda, que ele vai fazer só aqui em volta da extremidade do desenho. Não vai ter ponto de suporte no meio. Defini o ponto de suporte, agora eu vou escolher a densidade que eu quero que tenha esse objeto aqui. Vou deixar ele com uma densidade bem baixinha, porque eu quero fazer ele com os pontos bem levinhos. Então vou colocar ele aqui com uma densidade de 0,72. Você vai ver que o espaçamento dos pontos, ó, ele vai aumentar bastante, ó. Veja que ele afastou bastante do que estava antes, ó. O que estava antes, que ficou depois. Tá vendo só? É a densidade, é isso daqui. Eu vou colocar aqui também um efeito. Igual eu falei para vocês, que a gente consegue colocar efeitos nele. Eu vou deixar ele com ponto replay para ele ficar bem levinho. Então, vou colocar aqui uma curvatura no ponto, ó. Veja que o ponto ele tá fazendo uma curva e tá com o efeito replay para ficar bem levinho, ó. O espaçamento, se você dá um zoom, você consegue ver até um pedacinho do tecido no fundo. Isso aqui é um efeito. E claro, vou organizar a sequência do bordado. Eu quero que essa parte aqui borde primeiro, porque ela é a parte maior. Então vou lá na lista de objetos e vou selecionar ele para a sequência que ele vai bordar antes de tudo, ó. Arrastei ele para cima. Agora ele vai bordar antes de tudo. Faltando a última opção, que é colocar a cor. Eu quero que a cor dele seja igual a essa cor aqui do desenho original. Então, vou selecionar esse objeto. Aqui na paleta de cores eu não tenho essa cor, então vou adicionar uma cor personalizada usando aqui a nossa roda de cores, né? Vai ser mais ou menos esse tom aqui, ó, de azul. E prontinho, ó. Tá aí. Eu vou fazer agora para todos os outros objetos passar pelas mesmas opções de configurações, que é o tipo de ponto, se vai ter ponto de suporte ou não, densidade, a cor, o efeito, acertar a ordem de sequência. Tudo isso daqui você faz para todas as partes que a gente desenhou. Então eu vou fazer aqui bem rapidinho, acelerar o vídeo para não ficar muito demorado.
Então aqui, já terminei de configurar os outros objetos. Veja que a matriz já está praticamente pronta. Então a gente terminou de fazer a matriz, mostrei o passo a passo, setamos aqui quase todas as partes as etapas de criação. Faltou só a última, que é salvar o arquivo editável e gerar o arquivo que vai para a bordadeira. Então aqui, ó, vou só definir um tamanho que eu quero para ela, vou selecionar ela toda, vou colocar ela tá com 12 centímetros, eu vou colocar ela com 10 centímetros de altura. Então vou colocar aqui, ó, pronto, 10 centímetros de altura, já está toda configurada aqui, ó, a sequência de bordado. Veja que ele vai bordar primeiro o azul, depois o rosa e por último a parte preta. A matriz está pronta para ser bordada. Vamos salvar ela? Vou lá em arquivo, salvar como. Sempre eu uso uma nomenclatura que fique fácil para poder achar minhas matrizes, né? Então eu coloco sempre edit na frente do que é um arquivo editável, para eu já saber o que é. Então vou colocar aqui edit dinossauro 10 centímetros, porque é uma nomenclatura que me facilita quando eu tiver que buscar arquivo no computador. Eu já vou saber que aquilo ali é uma matriz de dinossauro editável de 10 centímetros. Vou clicar em salvar. Ele salvou lá na minha área de trabalho o arquivo editável, que é esse daqui, ó, o EMB. Mandei o arquivo para a bordadeira, deu algum problema? Vou corrigir através desse arquivo EMB. E agora eu salvo o arquivo, que é o arquivo propriamente que vai para a bordadeira. Então vou lá em arquivo, portar arquivo de máquina, vou tirar o edit da frente, né? Vou colocar matriz. Matriz, dinossauro, 10 centímetros. Vou colocar na mesma pasta aqui na área de trabalho e salvar. Pronto, então eu tenho aqui na minha área de trabalho a matriz que eu mando para cliente, que vai ser bordada, essa matriz do dinossauro, e o arquivo AMB, que é o arquivo que eu guardo quando eu precisar fazer alguma alteração, alguma correção, qualquer coisa, eu tenho esse arquivo em minhas mãos, não mando ele para o cliente, a não ser quando o cliente solicita, aí eu mando ele lá e tal, mas é isso daqui que é o processo de passo a passo para criar uma matriz. Qualquer matriz que você for fazer, você vai usar essas etapas que eu mostrei para você aqui, ó. Ter uma referência, definir os tamanhos dela de acordo com o bastidor, vai desenhar os objetos de contorno, se tiver, claro, porque às vezes só tem preenchimento. Vai desenhar os objetos de preenchimento, se tiver, claro, porque às vezes também vai ter só contorno, mas um dos dois elas tem que ter. Ou ela vai ter os dois, ou ela vai ter um dos dois. Não tem como você fazer uma matriz sem contorno e sem preenchimento. Não existe isso. Então essas etapas aí são importantes. Depois as configurações gerais, que você vai definir de acordo com os objetos que você desenhou, os tipos de pontos de suporte se vai ter ou não, densidade, cores, se vai ter efeito ou não, organizar a sequência que vai ser bordada as linhas, essas configurações gerais. E para finalizar, vai salvar o arquivo editável e gerar o arquivo que você vai mandar para bordar. Então, pessoal, essa daqui é a etapa passo a passo, seguindo ela não vai ter erro. Então, seguindo esse vídeo, você vai conseguir fazer suas matrizes muito mais facilmente, pois toda matriz de bordado que você vai fazer passa por essas etapas que eu te ensinei, seja você mexendo no Wilcon, no Inbird ou no PetDesign, pois esse é o conceito básico de toda matriz de bordado. Logo, todos têm essas funções, mas o que muda é o nome das ferramentas e o jeito de usá-las, mas tem eles em todos os programas. E se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ser útil para alguém, compartilha com essa pessoa e também comenta aí embaixo qual a sua dúvida sobre criação de matrizes de bordado, que eu vou te ajudar a resolver. E sério, eu leio todos os comentários e respondo a todo mundo. Eu fico muito feliz quando alguém comenta que eu ajudei a tirar uma dúvida ou a resolver algum problema. E é claro que se você quiser aprender a fazer as suas próprias matrizes de bordados, seja para economizar o dinheiro que você gasta com programadores ou mesmo para você ter um controle criativo total sobre os seus trabalhos, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link para o meu site, onde eu e a professora Gisele Matiolis pegamos na sua mão e te mostramos tudo sobre bordado eletrônico de uma forma simples e fácil, tanto de uso da bordadeira como de programação, assim como foi nesse vídeo. Clicando agora e mandando a mensagem falando que você veio por esse vídeo do YouTube, eu te consigo mais um desconto super especial no valor matrícula. Você tem acesso completo ao curso e se você não gostar, tem todo o seu dinheiro de volta sem nenhuma burocracia ou enrolação. Mas não se esquece de se inscrever no canal porque semanalmente tem vídeos novos aqui onde eu detalho tudo para você sobre a criação de matrizes, ok? Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.